Está na linha conosco o novo presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, vai conversar com a equipe da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Eberlin, tá tudo bem? Tudo bem, Lupe, é um prazer falar contigo e o pessoal da Bandeirantes, e em especial também falar para o torcedor Ponte Pretano. Beleza. Eberlin, a primeira pergunta é minha. Eu apurei que a situação do Kleina está muito bem encaminhada para uma renovação de contrato. Deixa eu te interromper, o Kleina já tem o contrato renovado. Já está renovado? Já está renovado. Até o final da Série B do ano que vem? Perfeitamente. Como que foi essa negociação? Olha, o Kleina, todo mundo sabe, esse ano, apesar de toda a dificuldade, vestiu a camisa da Ponte Preta, soube conviver com o momento difícil que o clube está passando e tem interesse de ficar. Então não foi uma negociação difícil, tinha alguma coisa financeira para trás e nós conseguimos negociar para o ano que vem. E o principal é que ele queria ficar na Ponte Preta. Bom, uma boa notícia para o torcedor da Macaca, Gilson Kleina, então, renovado o contrato do treinador da Ponte. Informação que Marco Eberlin, novo presidente da Ponte, revela aqui na Rádio Bandeirantes. Júlio e companheiros, fiquem à vontade para as perguntas com Marco Antônio Eberlin. Muito bem, vamos aqui girar nossa equipe com perguntas para Marco Antônio Eberlin, o novo presidente da Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado, o presidente da Macaca, na sua escuta. CH. Eberlin, boa noite, que você tenha muita sorte à frente da Ponte Preta o tempo que você ficar como presidente. Eu tenho duas perguntas. A primeira, qual é a sua avaliação sobre a administração do Tiãozinho? E a outra é, qual será o orçamento da Ponte para o ano que vem? Boa noite. Boa noite, Carlos Henrique. Olha, são três situações que você me colocou. Primeiro, o tempo que eu ficar como presidente à frente da Ponte. Esse tempo são de 4 anos. Eu pretendo ficar os 4 anos. Quanto ao Tiãozinho, eu acho que é exemplo de outros dirigentes que passaram pela Ponte Preta, tiveram extrema dificuldade porque vem herdando espólio. Entra presidente, sai presidente, tem que arcar com o espólio financeiro que a Ponte vem trazendo ao longo das gestões. Gestões que gastaram muito mais do que arrecadaram, e aí acaba estourando na mão de um ou outro dirigente dirigir o clube com pouco dinheiro. Tiãozinho, se teve dificuldade, eu acredito que teve até muitos erros nas contratações, na montagem, mas teve a condição de não abandonar o barco e salvar a Ponte Preta de um rebaixamento que é impossível, que seria levar a Ponte Preta para, impossível que eu digo no pensamento, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, no frigir dos ovos, acho que ele acabou tendo uma situação até que razoável, não deixando a Ponte Preta ser rebaixada. Carlos Batista, a sua pergunta aqui para Marco Antônio Eberlin, o nosso convidado do Bandeirantes Esportiva, CB. Primeiro, um grande abraço para o Marco Antônio Eberlin, muito obrigado por aceitar aí conversar conosco e com o torcedor da Macaca, gentilmente cedendo aqui a entrevista. E também já anunciando, eu considero uma ótima notícia, o Gilson Kleina teve muitas dificuldades no começo, mas depois acertou o time e teve méritos num ano muito difícil, com salários atrasados, muitas contusões, de manter o time da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a renovação eu entendo que seja uma boa notícia, ele tem competência, conhece muito de futebol e quando a situação estiver um pouco mais acalmada, ele terá a condição talvez de fazer um trabalho melhor e também, vamos colocar aqui, né, ele investiu bastante aí na base, revelando alguns jogadores importantes, como é o caso do Thiago Lopes, foi ele que deu a oportunidade, consolidou o meio-campista Léo Naldi, que já vinha do treinador anterior, né, mas foi consolidado na gestão técnica do Gilson Kleina. E tem vários outros garotos aí que também precisam ser lançados. E é justamente a respeito disso, Eberlin, desejando a você uma ótima gestão, se o caminho a ser adotado é justamente fazer uma mescla, trazer aí uns 4, 5 jogadores experientes, mas investir na base, coisa que a Ponte já fez no passado. Esses dias falei de 69, quando a Ponte vivia uma situação muito parecida, investiu na base de Caio e companhia, fez um grande campeonato, subiu em 69, em 70
se não fosse um erro de arbitragem do Arnaldo César Coelho, a Ponte teria sido campeã paulista naquela oportunidade, marcando um pênalti do Henrique no teto, fora da área. 14 anos depois, ele próprio, o árbitro, reconheceu que houve um erro. O campeonato era um campeonato diferente, mas esse jogo aí interferiu. A Ponte terminaria em número de pontos na frente e seria, portanto, a campeã. Então o caminho é esse, é o investimento da base? Olha, Batista, realmente nós vamos sempre priorizar a base. Faz parte da cultura, a torcida gosta que se valoriza a base. Pelo que eu acompanhei, nós não temos um grande número ainda de jogadores já com tempo de cura ou que tem uma condição de vestir a camisa da equipe profissional. Mas, com certeza, nós vamos ter bons olhos para a categoria de base. Eu mesmo lancei mão em diversos momentos da Ponte Preta de utilizar a categoria de base, porque nós somos grandes jogadores. Só que não adianta só a base. E não adianta também eu chegar na Ponte agora e falar que tenho que mandar 30 jogadores embora num espaço de 25 dias para montar outra equipe. Eu acredito que tem alguns jogadores aí que têm condição de ficar. Nós estamos trabalhando, estamos conversando, inclusive com o Klein agora, para daí sim trazer alguns atletas da base para fazer parte do elenco e trazer novas contratações. Mas a Ponte sempre vai priorizar a base. Com certeza vamos criar uma infraestrutura um pouco melhor para a base da Ponte Preta. Infelizmente hoje, ou já de alguns anos, está deixando muito a desejar. A nossa ideia, você sabe, é construir um centro de treinamento, mas também não fica pronto da noite para o dia. Mas nós vamos priorizar sempre as categorias de base da Ponte Preta. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, sua primeira pergunta para Marco Antônio Eberlin, o novo presidente da Macaca, Tigrão. Um abraço para o Eberlin, boa sorte na gestão. Acho que quando o CH disse pelo tempo que você ficar, né? Ele sabe que são 4 anos, mas de repente ele quis dizer, de repente você fica 8, pode ser candidato à reeleição. Ele não quis, verdade, imagino eu, fazer nenhuma ilação com relação a menos de 4 anos, e sim a mais de 4 anos, se é que eu entendi bem a pergunta, só para contribuir aqui. Eu também entendi, Valdemir, só deixar claro que no mínimo seriam 4 anos. Isso. Pergunto a você o seguinte, você acabou de falar do passivo, você até usou o termo espólio, que o Tiãozinho herdou e outras administrações anteriores herdaram. Minha pergunta é no sentido do seguinte, traçando um paralelo claro com todas as diferenças que separam as duas agremiações, com o Bragantino, que conseguiu aí uma parceria e deu um salto de qualidade, evidentemente que perdendo, né, boa parte da sua identidade, cor de camisa, o nome sendo dividido, etc. Mas não na linha do Bragantino com o Red Bull. Valdemir, eu estou voltando de São Paulo, eu passei aqui dentro da cidade ainda que deu uma cortada. Se você puder repetir a pergunta para mim? Repito sim. A Ponte, a exemplo do Bragantino, mas num modelo diferente, tem a pretensão, ou tem o planejamento, ou tem o interesse, ou alguma coisa alinhavada já, para ter um parceiro forte, investidor forte, que venha realmente para mudar a Ponte de patamar, porque você também está herdando um passivo grande, a exemplo do que você acabou de dizer do Tiãozinho. Existe alguma coisa nessa linha, mas com um modelo próprio da Ponte, ou isso ainda é muito prematuro para falar, você que nem assumiu ainda? Não, pode acontecer, Tigrão, mas como você mesmo disse, é prematuro, mas o futebol hoje se faz com dinheiro, e a Ponte Preta precisa, não é de pouco, é de muito dinheiro, tá? Não é vou até te citar, não tem problema nenhum, porque eu tive um momento maravilhoso com o Sérgio, não é nem o próprio Sérgio hoje que é sanear o que a Ponte Preta tem de buraco financeiro. Então a Ponte Preta vai buscar um parceiro sim, mas um parceiro, nós seremos transparentes com vocês da imprensa, com o nosso Conselho Deliberativo. Se houver oportunidade, eu não vejo por que não fazer, mas no presente momento é só algum sonho, não tem nenhuma conversa, não tem nem conjectura com algum parceiro, viu, Valdemir? Eberlin, pode acontecer. Perfeito, a gente vai para uma segunda rodada aqui de perguntas dos nossos comentaristas, mas eu queria saber de você sobre a situação do Ivan Quaresma, né? Foi um jogador
de muitas sondagens e especulações em 2021, e nós sabemos que o Ivan, talvez, do elenco da Ponte Preta, seja o jogador mais caro. Existe algum planejamento em cima desse atleta em específico? Ô, Júlio, todo mundo sabe que apesar do nosso estatuto falar de posse imediata, o ano fiscal ou o ano de mandato termina em 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, o Sebastião Arcanjo ainda será o presidente da Ponte Preta. Ele tem sido muito companheiro e me acolher e mostrar algumas coisas, mas eu não sei te falar do Ivan hoje. Pelo que eu ouvi dizer, eu preciso confirmar isso com o Tião, eu acho que o Ivan não é mais da Ponte Preta. O Ivan, boa parte dele foi vendido, ou alguma parte dele foi vendida, e eu não sei te dizer quanto ainda, porque eu não conversei do Ivan. A minha intenção é ficar com o Ivan. O Ivan é ídolo da Ponte, é um ótimo goleiro, é um super goleiro. Se eu tiver condição de brigar para que ele não saia, ele vai permanecer. E eu quero montar um grande time para a Ponte Preta, principalmente para a Série B, para que possamos brigar do início ao fim do campeonato pelo acesso. O acesso é um divisor de águas na Ponte Preta. Nós conseguimos um acesso, a dificuldade financeira vai mudar sobremaneira, vai ser muito, muito mais fácil gerir o clube com os valores que um clube da Série A recebe. Então, o Ivan faria parte desse projeto de levar a Ponte de volta à Série A. Como eu disse, eu ainda não falei com o Tião, não sei como é que é o bolo do Ivan, mas acredito que nos próximos dias eu poderei falar aí para toda a imprensa, com muita transparência, o que ocorre com o Ivan. Antônio Lupi, mais uma pergunta para Marco Antônio Eberlin, o presidente da Macaca. Tenho sim. Eberlin, a gente tem acompanhado, como você disse, você ainda não assumiu. A partir de 1º de janeiro, começa a sua gestão à frente da Ponte. Mas você já está trabalhando muito por conta desse período curto até a estreia da Ponte no Campeonato Paulista. Ontem você, junto com Sebastião Arcanjo e com Gustavo Valio, vocês foram até a sede da Federação Paulista de Futebol. E muitos torcedores têm perguntado para nós a respeito de cota. Eu não quero que você fale o valor, mas a Ponte ainda tem algo disponível de cota do Campeonato Paulista ou foi antecipado por outras gestões para tapar buracos financeiros? Não, a Ponte tem a receber sim, pela Lei Pelé. O clube, principalmente no último mandato, ele pode antecipar até 30% dos valores a receber no ano seguinte ao término do mandato. Eu não sei ainda qual a totalidade dos valores antecipados, mas quando a federação foi o seguinte, o doutor Reinaldo é um amigo antigo. Ainda na época lá de Peri, quando o Peri era presidente da Ponte, que eu conheci o Reinaldo. O Reinaldo era dirigente do Taubaté, do Burro da Central. E ele fez um pedido ao Tião que me levasse lá, porque ele me conhece há muito tempo, me ajudou muitas vezes quando eu estive na Ponte Preta. E eu fui mais para atender o pedido do Reinaldo. E ele, na conversa que eu tive com ele, ele gostou muito do meu pronunciamento inicial, onde eu disse que eu vou promover a concórdia a qualquer custo. A não ser que aqueles que tiveram uma oposição ou alguns intransigentes não queiram. Mas eu sei que há muita gente aí no próprio estilo vai falar, Eberlin tá louco, Eberlin é o mais casca grossa, mas não. E eu entendo que a Ponte Preta precisa de concórdia. É a primeira situação que nós temos que fazer dentro do clube para conseguirmos buscar um norte preciso. E o Reinaldo gostou muito disso, me pediu, você vai fazer isso? Eu lhe prometo, doutor, que eu vou promover a concórdia na Ponte Preta. Então ficou essa promessa e ele gostou muito. Mas foi isso, eu fiz a federação porque é um pedido do Reinaldo para rever um amigo. Ele queria me rever, queria me dar as boas-vindas e os parabéns pela presidência do clube, que ficou contente, e disse que eu conheço a Ponte Preta em todos os setores e que espera de mim um bom mandato. Eu falei que eu vou me empenhar, que eu vou fazer de tudo e que além da chapa, do projeto da chapa MRP, que o que eu vou insistir com a volta do torcedor ao estádio, para que nós tenhamos um bom número de presentes dentro do Moisés Lucarelli, que essa é a força da Ponte Preta, e promover a concórdia. Acabou a eleição, acabou a guerra. Eu sei que ainda tem algumas situações aí que o pessoal vai nas mídias sociais, falam, mas de minha parte vocês vão se surpreender. Eu não tenho problema nenhum em acolher ninguém da chapa do DNA no nosso seio.
porque é o seio da Ponte Preta. Carlos Henrique, mais uma pergunta para o Eberlin, nosso convidado. Para quem está chegando agora, estamos aqui entrevistando o Marco Antônio Eberlin, que já confirmou a renovação de Gilson Kleina, contrato até o final da Série B de 2022. Pois não, CH? Eberlin, faltou você responder sobre o orçamento de 2022 na minha primeira questão. Desculpe, Carlinhos. E mais uma, se você me permite. Existe alguma possibilidade, num futuro distante ou próximo, da sua reaproximação de Sérgio Carnielli? Olha, Carlos, primeiro o orçamento. O orçamento previsto da Ponte são de 34 milhões, já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, já com uma previsão de suplementação de verba de 10 milhões. Eu não gostei, não que a Ponte não precisa, mas eu não gostei porque a Ponte não tem lastro para buscar esse orçamento. Eu sou da época, Carlos Henrique, que se eu contratasse um jogador, a primeira coisa que o Batista iria indagar é como nós iríamos pagar. Não só ele, mas como o Valdemir e outras emissoras de rádio. Aliás, o Batista nem estava nessa emissora. E eu acredito que para se moralizar o futebol tem que se fazer isso. Sei também que muitos de vocês falam, mas se tiver pouco dinheiro não faz. Faz sim com competência, faz sim futebol. E eu vejo inúmeras equipes aí que arrecadam muito menos que a Ponte Preta e têm feito campeonatos melhores que a Ponte Preta. Então eu tenho que cobrar de meus pares de diretoria que se impere ao máximo a competência na nossa condução da entidade. Então o orçamento é esse que você me perguntou, é esse orçamento que nós temos, 34 milhões já com pedido de suplementação de verba antecipada de 10. Quanto ao Sérgio Carnielli, eu não tenho problema com o Sérgio Carnielli, acredito que ele não tem comigo. Eu não tenho problema nenhum de me aproximar ao Sérgio Carnielli. Agora, eu não falo com o Sérgio já há 2 ou 3 anos, diferente do que vem na mídia social falando que eu fui buscar dinheiro com o Sérgio. Não iria me reaproximar do Sérgio para fazer isso. Agora, se o Sérgio quiser um dia ser investidor na Ponte como homem de negócio, não vejo problema. Não só o Sérgio, como qualquer outra pessoa da chapa lineal, Lacerda, Fernando Porto, o Giovanni de Marques, se tiver com os bolsos fartos, não tem problema nenhum. Se for para investir doação, nós não queremos. Empréstimo nós pegamos de instituição financeira, porque um dia vão cobrar. Agora, parceiros para investimento com transparência junto ao Conselho Deliberativo, não tem problema nenhum. Vai emprestar tanto, vai ter a participação de tanto. Não vejo problema e não tenho nada contra o ex-presidente da Ponte, o Sérgio Carnielli. Carlos Batista, mais uma pergunta aqui para o Eberlin, nosso convidado. Batistão. Ô, Eberlin, 2 perguntas. Uma, você nos concedeu uma entrevista, aliás, com excelente repercussão. Naquele período lá que o campeonato estava parado, nós estávamos fazendo entrevistas especiais e você disse que não gostaria de ser presidente da Ponte e seguiria a sua vida como um torcedor, mas não pretendia assumir nenhum cargo diretivo. Então a pergunta é, o que mudou daquele Eberlin que disse que não queria para esse Eberlin que assumiu aí como presidente da Associação Atlética Ponte Preta? E a outra pergunta é sobre a reforma do estádio Moisés Lucarelli, o projeto do Rafael Mangabeira. De que forma vai ser feito isso? Porque você diz que vai ter que fazer captação no mercado. A Ponte antes precisa de credibilidade para fazer essa captação, mas quando você pretende começar com isso, e quais são as empresas, se é que você já entrou em contato, né? As empresas que vão arcar com esse custo para a reforma do estádio Moisés Lucarelli? Batista, já não tenho mais 35. O final eu peguei. Como é que era o começo mesmo que você me falou? O problema de fazer 2 perguntas é isso, né? Quando chega na segunda, o cara já esqueceu a primeira. O que mudou daquele Eberlin? Já lembrei. Na verdade, eu realmente não tinha projeto nenhum na minha vida em ser presidente da Ponte Preta. Eu declinei não só na rádio, mas como nas mídias sociais, era verdade. Existia a possibilidade o pessoal queria que eu viesse comandar o futebol da Ponte Preta. Eu falei que isso me agradava, que nós podíamos pensar no futuro. Eu sou presidente da Ponte Preta hoje, de direito, porque o Conselho Deliberativo me elegeu.
mas eu vir a ser presidente porque a chapa da qual eu fiz parte praticamente exigiu que eu fosse o presidente, por 2 motivos. Primeiro, que para ser presidente da Ponte Preta existem algumas exigências estatutárias. E 2 ou 3 pessoas que poderiam ser o presidente da Ponte não reuniram essas exigências que o Estatuto pede para o cargo. E numa reunião onde toda a coordenação do movimento Renascer Ponte Pretano estava presente, eles quase praticamente me exigiram, e meu nome foi aclamado por unanimidade. Se não for você, nós corremos o risco de perder numa reunião do conselho. O pessoal te quer, e quer, e quer, e quer. E felizmente ou infelizmente, eu hoje sou o presidente da Ponte Preta com muito orgulho. Com a descrença de alguns, talvez até de alguns profissionais de imprensa, que ainda tem aquela pecha ou aquela lenda do ditador, que não é verdade, do briguento, que não é verdade. Tá? Meus jogadores me amavam, meus comandados me amavam. Agora, sou um comandante de pulso firme e que cobro muito. Então, foi por isso que eu me tornei presidente. Foi praticamente uma exigência do MRP, e diante da impossibilidade de 2 ou 3 nomes de não reunirem as condições estatutárias de ser. Mas sou hoje com orgulho, nunca me curvei, nunca dobrei o joelho e trabalho incansavelmente desde aquela eleição na segunda-feira pela Ponte Preta. Eu acordo cedo desde a infância. Quem me conhece pode me ligar às 5 horas da manhã que eu vou estar em pé, até porque meus cachorros não deixam acordar depois disso. E vou todos os dias, já nessa semana, até as 9, 10, 11 horas da noite, trabalhando em prol da Ponte Preta. Faço o que eu gosto, eu amo fazer futebol. E o tesão que eu tenho é em buscar ser o melhor diretor de futebol do Brasil. Um dia eu vou ter orgulho quando o Batista falar para mim, olha, estamos falando não com o presidente da Ponte, mas como o melhor dirigente de futebol do Brasil. Então eu vou buscar isso todos os dias da minha vida. Não sou hoje, mas vou lutar para que um dia eu seja um grande presidente e um grande diretor de futebol. É por isso que eu me tornei diretor de futebol na Ponte, Batista. Presidente da Ponte Preta, Batista. E a Arena? A Arena, Batista, não é a nossa prioridade número 1. A nossa prioridade número 1, com um fundo também desenvolvido pelo Rafael, é construir um centro de treinamento. Possivelmente onde no terreno que a Ponte tem incomodado com a Prefeitura de Campinas, que é no Jardim Olinda. Isso sim é prioridade. Agora, como toda a massa pontepretana prefere o majestoso, nós encomendamos um projeto para ver se existia viabilidade de reconstrução do estádio. E existe. Né? Então nós não vamos sair dando tiro para todo lado e enganar também o torcedor. Nós vamos investir todas as nossas forças num projeto de construir ou reconstruir a infraestrutura que a Ponte não tem. Nos últimos 15 anos, nem um tijolo foi colocado no estádio. Na Associação Atlética Ponte Preta. Então precisa, porque a Ponte está sendo suplantada por diversos times que há 15 anos atrás estavam atrás da Ponte Preta. E nos falta infraestrutura, e é isso que nós vamos buscar a todo custo nesse projeto já desenhado, já desenvolvido, e que já tem alguns investidores que eu não posso declinar o nome no presente momento. Então a Arena, não é que nós vamos esquecer, não é promessa de campanha, mas a prioridade é o centro de treinamento. E a reforma do Majestoso é no modelo do Estádio do Santos, a Vila Belmiro? Olha, é parecido, não é uma reforma, é até uma reconstrução, porque nesse projeto vem abaixo as 2 laterais do estádio, ou seja, lá nas cabines de rádio e lá na geral. Você tem que manter a parte frontal, a entrada, porque é tombada pelo Condefat. Você faz uma aproximação daquele fundo, aquele gol do fundo. As arquibancadas seriam próximas, como é no Allianz Parque, na Arena Corinthians. O torcedor ia espremer o time adversário lá no gramado. E onde é o gol, no gol do fundo, o gol na linha do trem, a previsão é a construção de um edifício de 5 andares. Uma parte para estacionamento, se não me engano, para 850 ou 900 veículos. E aí poderia alugar, é um espaço de eventos, de shows que vai ter também nesse prédio. É um projeto interessante que amanhã depois até
a própria W Torre pode se interessar, pode vir a se interessar, porque nunca foi pedido para a W Torre fazer um projeto no Majestoso, que falaram para a W Torre que não poderia ser no Majestoso, tinha que ser no Jardim Olímpico. E hoje eu assumindo, eu não vou simplesmente rasgar um contrato, jogar fora e mandar a W Torre as favas. Nós vamos sentar com eles e vamos estudar e ver todas as viabilidades possíveis. E a última pergunta aqui da nossa entrevista com o Eberlin será com Valdemir Gomes. Pois não, Tigrão, sua última indagação. Fala pro Tigrão. Bom, eu tenho duas, mas eu vou fazer uma, ele responde, e depois eu faço a outra e ele responde, senão ele esquece. Ele já falou, ele não tem mais 35 anos. A primeira é a seguinte: você volta como Eberlin Bin Laden ou Eberlin Paz e Amor? Vamos dizer assim, 85% de paz e amor e 15% de Bin Laden. Quando eu precisar, eu bato na mesa. Tá bom, pensei que ia ser um pouco mais de Bin Laden. Segunda, o Batista falou aí da reforma do Majestoso. Valdemir, se me permitir, eu vou insistir. Eu quero a Ponte Preta unida. Eu não terei problema nenhum em convidar pessoas que tiveram uma chapa DNA para participarem da minha diretoria. Nenhum. E, aliás, não sei se não farei o convite para alguns. Eu acho que se você fizer isso, você vai acertar. Porque tem gente boa dos dois lados, e eu sempre disse isso aqui ao microfone da Bandeirantes. Eu tenho certeza absoluta que tem. E toda vez que a ponte fica dividida, ela fica mais pobre e fica menor. E a união, que para muitos é considerada uma utopia, né? Em raros momentos da história, como na época da década de 70, do MUP, o Movimento de União dos Ponte-Pretanos, foram os melhores momentos vividos pela ponte, participando pela primeira vez de campeonato brasileiro de elite, participando de finais de campeonato, enfim. É utópico para quem não acredita que os homens possam... Você não vem daqui 4 anos falar que o meu maior legado foi a unificação da Ponte Preta. Tomara. Isso será muito bom para o clube. Agora, o Batista, a minha segunda pergunta é a seguinte. O Batista falou aí da reforma de um retrofit no estádio Moisés Lucarelli para que ele vire uma arena. Grande parte da torcida da Ponte, pela história que foi construída em torno do estádio, pela história inédita no futebol mundial, ela não abre mão do Moisés Lucarelli. Ponto. Pergunto para você, como a diretoria anterior e até a chapa que concorreu com a chapa MRP já tinha avançadas conversações, e isso nunca foi segredo para ninguém, com a W Torre, eu te pergunto, dentro de um salto de qualidade da ponte, desde que a equação financeira fosse bem elaborada e que a ponte saísse com grandes vantagens, sem colocar nenhum investimento e tendo, após o encerramento da construção, já uma receita garantida numa nova e moderna arena multishow, sem que isso representasse como condição sine qua non a demolição do Majestoso. Como é que você analisa essa possibilidade e se você senta para conversar e acha que ela pode ser viável? Você mesmo me falou agora há pouco, Valdemir, falou de utopia. Não? Aí passa a ser, porque se você fizer um estádio novo lá no Jardim Olina, com certeza o Majestoso vem ao chão. Nós não vamos manter dois estádios, o Majestoso não vai virar centro de treinamento. O Olímpico não, não caiu até hoje. É o seguinte, existe um projeto, e eu cheguei à presidência pelas mãos de 500 conselheiros. Tudo bem, você vai falar, mas a eleição foi 389, mas o nosso movimento tinha um pouco mais de 500 conselheiros. E eu tenho compromisso de que no Majestoso não iria se mexer. E eu entendo também, pessoalmente, que o projeto do Majestoso é excepcional. É tão bom quanto ao do Jardim Olina. O que eu vou trabalhar é sentar com a W Torre para que eles me mostrem. Vocês não têm interesse de fazer o Majestoso, de reformar, de reconstruir o Majestoso, fazer uma arena multiuso aqui? Porque, como eu disse, não falaram para a W Torre
fazer um projeto para o Majestoso. Ora, se pode fazer a Vila Belmiro, reconstruir a Vila Belmiro, você que é uma raposa do futebol brasileiro, sabe onde é que está incrustado aquele estádio de tantas histórias, de tantas glórias, e lá pode ser reconstruída. Por que o Moisés Lucarelli não pode? Eles trabalharam com a situação de reconstruir o Vasco da Gama, né, São Januário. Pô, você sabe bem a situação, onde está implantado hoje São Januário, a situação que é lá. Trabalhava com a condição de reconstruir São Januário, por que não pode reconstruir o Majestoso? Tá? E se você ir mais um dado, São Januário e Vila Belmiro são muito mais antigos que o Majestoso, apesar de o Majestoso ser um estádio de quase 80 anos. Tá? Mas a Vila é mais antiga e São Januário também é mais antigo que o Majestoso. Então, são todas situações, mas o compromisso que eu tenho com a minha chapa, com meus pares de chapa de diretoria, é que nós vamos brigar para buscar um parceiro para viabilizar esse projeto. De novo eu falo, Valdemir, o projeto, no meu entendimento, é lógico que uma arena nova, multiuso, é super interessante, mas não é o que vai resolver o problema na ponte. O problema na ponte hoje é buraco financeiro e infraestrutura. Tá? Eu não sei o tamanho do abismo financeiro da ponte. E nós só saberemos com auditoria real e restrita e por uma empresa de renome internacional. E eu já mandei cotar essa auditoria e eu quero no mês de janeiro, final de janeiro, anunciar a auditoria da Ponte Preta. Não é ele vai buscar o ladrão, nada disso. Eu não acho que tem ladrão na Ponte Preta. Eu quero apresentar para vocês, profissionais da imprensa, o real buraco financeiro que a Ponte Preta tem. Porque aí nós vamos ter credibilidade junto aos investidores. E tendo credibilidade junto aos investidores, eu posso buscar um parceiro para no futuro, quem sabe, viabilizar o projeto do Majestoso, da reconstrução do Majestoso. É a mesma dimensão da Arena Nova, com as mesmas condições da Arena Nova, com quase a mesma capacidade de estacionamento, numa localização muito... Perdemos... Tá sumindo, né? É o horário, né? Esse horário é terrível. Extrapolamos o horário da entrevista, o telefone já está entendendo que a gente tem que encerrar mesmo. Seria só legal retomar o contato aí, viu, Alexandre? Só para a gente agradecer o Eberlin pela gentileza, inclusive já estamos atrasados aqui, temos que liberar o presidente da Ponte Preta. Já estamos atrasados, Júlio, mas eu tinha mais uma para fazer para ele rapidamente, né? Se conseguir reconectar, seria importante ele falar para a gente sobre o Luiz Fabiano, porque surgiu o nome aí do Luiz Fabiano, que seria um potencial candidato a ser o diretor de futebol da Ponte, e não tocamos nesse assunto. Seria importante o Eberlin falar se fez algum contato com o ex-jogador da Ponte, Luiz Fabiano. A gente está só tentando, vamos tentar aqui pegar só o último alô do Eberlin, que inclusive anunciou a renovação do Gilson Kleina. Então, Batistão, para finalizar a entrevista, já agradecendo a presença do Eberlin aqui, pedindo desculpas pelo horário, a última pergunta da entrevista para a gente liberar o Eberlin. São duas perguntas, né? Uma é sobre o Luiz Fabiano, que é seu amigo particular. Surgiu uma informação aí pela internet de que ele seria convidado para ser o diretor de futebol da Ponte. Se existe alguma verdade nisso, se tem possibilidade disso acontecer. E a segunda e última pergunta é se você já operou da catarata. Não, Batista, eu opero na catarata talvez dia 20, dia 19, 18 de dezembro. Quanto ao Luiz Fabiano, o que eu posso dizer é o seguinte: eu irei convidar algum jogador que passou comigo na Ponte Preta, que tenha bastante experiência, para ser o meu coordenador de futebol. Na Ponte Preta nós não teremos nem o diretor, eu abomino o nome executivo de futebol, que é homem de papel, e papel tem um monte de gente para fazer na Ponte. Não precisa de nenhum executivo, não. E também é de gerente de futebol, mas eu vou tentar sim trazer um jogador para que seja o coordenador de futebol, que esteja próximo ao gramado, próximo à comissão técnica, e que seja o elo de ligação da comissão técnica dos jogadores com a presidência do clube. Isso fez convite para o Luiz Fabiano? O Fabiano é um nome que me agrada, mas eu não conversei nada disso com ele.
Perfeito. Eberlin, muito obrigado por esse bate-papo que você teve aqui. Se você me permitir uma informação também, eu gosto de insistir nisso. Eu falei com o Batista em off, pro Valdemir, que me conhece há bastante tempo, com o Carlos Henrique, acho que eu não cheguei a trabalhar, ter debates e embates, Sim. Mas com o pessoal mais antigo, com os dinossauros do rádio, o que vai haver na minha gestão como foi no passado, que lá estive na Ponte Preta, é canal aberto com a imprensa de Campinas, tá? Se vocês quiserem até colocar o fone de ouvido lá, não tem problema não. Eu quero que a imprensa tenha todas as informações possíveis da Ponte Preta, dentro da possibilidade do clube, porque é obrigação dos dirigentes da Ponte Preta informar a coletividade pontepretana, e isso só com o canal aberto com a imprensa. Então não é com a Bandeirantes, é com a imprensa em geral. Diretor do meu mandato não pode se furtar a dar entrevista, a passar o que está acontecendo na Ponte Preta. Vocês podem me cobrar que assim vai ser a minha gestão. Já solta pra gente então o primeiro reforço, presidente. Um nome? Não, eu ainda não estou. Eu estou tentando resolver os que aí estão. Mas pode ter certeza, o Batista me conhece, eu não gosto de priorizar, aprendi com o grande Zé Arnaldo aí da Bandeirantes. Não prioriza não dá furo para repórter A ou B que depois você apanha, tá? Eu até falei do Gilson Kleina porque eu sabia que tinha vazado, falei, vou dar porque o Batista vai cobrar. Mas pode ter certeza que eu não sou de enrolar não. E outra coisa, esse negócio, tá aguardando o médico, tá aguardando... O jogador eu vou lá com o contrato na mão para contratar. Treinador eu vou lá com o contrato na mão para contratar. Tá? Eu sou a moda antiga e não vai ter muito volteio, não. Aliás, se precisar de mim, e eu não gosto de falar na rádio, não penso que eu gosto, não. Eu acho que ela adora latinha, não adora latinha, não. Agora, torcedor pontepretano merece todo o respeito do mundo. E para chegar neles, só a imprensa ser bem informada para isso. Então, é um adendo, é um pedido que eu faço, e eu jamais vou me furtar a vir informar qualquer tipo de situação na Ponte Preta junto à imprensa de Campinas. E você cumpriu a sua palavra. Liguei para você essa semana aí, né? E você falou, Batista, perguntei, e o treinador? Aí você falou, sexta-feira está resolvido. Eu falei, tem chance de renovar com o Gilson Kleina? Você falou, sim, vamos conversar, tem chance sim, mas sexta-feira está resolvido. E hoje, há poucos instantes, no começo da entrevista, você, portanto, cumpriu com a sua palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Batista. Sempre é um prazer falar com você. Outro dia, antes da eleição, eu fiz um elogio, só que a matéria era gravada, você sabe disso, então eu quero fazer ao vivo aqui no ar. Quando eu chamei de dinossauro, fazer futebol no Brasil está impossível, principalmente em equipes do nível da Ponte Preta. Fazer rádio no Brasil, e principalmente na cidade de Campinas, está extremamente difícil. Então, não é demagogia e nem puxar saquismo. Eu tenho que te parabenizar todas as vezes, porque você, como capitão aí da equipe da Bandeirantes, eu sei a dificuldade que você enfrenta para manter o emprego de inúmeros profissionais que você tem aí para gerar esses programas, tanto de rádio e televisão. Tá? E para poder informar. Isso, às vezes, eu sei que é um negócio, isso você não faz filantropia, mas você é um apaixonado pelo rádio, pela televisão, pelo esporte campineiro. Então, parabenizo toda a equipe, mas em especial você, que é o comandante da equipe, que tem hoje o Tigrão, o Júlio Nascimento, o Gleger, o Carlos Henrique. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas, porque como o Tigrão disse, eu também não tenho mais 35 anos, mas sem demagogia alguma. Parabéns mesmo, Batista, por tudo que você tem feito e manter a sobrevivência do rádio Campineiros, que tanta tradição teve aqui no estado de São Paulo. Tantas pessoas foram reveladas, você mesmo, tantos repórteres você revelou, tantos narradores você revelou, e às vezes as pessoas esquecem disso. E eu tive embates memoráveis com a sua equipe. Tá certo que vou puxar meu saco agora, que eu aumentei sua audiência também, muitas vezes, né? Mas eu adoro rádio. Como você fala, é um jargão seu, mas eu adoro rádio. Eu adoro aquele que escuta o radinho. Eu ainda adoro aquele que vai no campo e está ouvindo lá a tua emissora, vendo os comentários do Valdemir, a narração dos seus gols, ou do Carlos Henrique, do Gleger. Desculpa me estender, mas é orgulho falar com uma equipe que luta tanto e mantém audiência, que mantém vivo o Rádio Campineiro.
Muito obrigado em nome da coletividade esportiva da cidade, não estou falando nem de bandeira de clube, por tudo que você tem feito pelo esporte em Campinas e pelo rádio em Campinas. Muito obrigado, Eberlin. Você me emociona, sua palavra tem peso e as entrevistas que nós fazíamos com você sempre davam muita repercussão e audiência, porque, olha, você não é um cara morno, né? Você realmente é quente e água morna não serve nem para fazer chá. Então, realmente, o seu retorno para o futebol de Campinas... Eu vou estar à disposição de você e de toda a sua equipe. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado, um abraço a toda a torcida da Ponte.